Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhoso, a gente está fazendo a leitura desse livro. Estamos para acabar. Os capítulos aqui estão bem menores. Mas sabe algo que eu estava refletindo aqui antes de entrar? Hoje, apesar de ser bem pequenininho, a gente vai fazer só ele. Por quê? Às vezes eu passo muita tarefa e vocês acabam não fazendo. Então eu vou passar uma tarefa hoje, que esse capítulo fala, para que você foque nisso, para que nas circunstâncias que forem te acontecendo no dia, você preste atenção e fala, não, é assim, tá? Então, bora entender o que a gente vai fazer hoje. Como criticar e não ser odiado? Bora lá. Certo dia passeava Charles por uma de suas fundições de aço, ao meio-dia, quando viu um de seus operários fumando. Exatamente sobre suas cabeças havia um aviso que dizia: proibido fumar. Apontou pro aviso e disse: não sabem ler? Oh, não. Um outro faria isso, mas ele não. Lembra quem era ele? O cara da fundição que não tinha tanto conhecimento sobre fundição, sobre o aço. Muitos outros tinham muito mais conhecimento que ele sobre aquilo, mas a capacidade dele era lidar com as pessoas, que na verdade é o maior desafio. Por que ele conseguiu ter muito mais sucesso profissional e financeiro do que os outros que sabiam mais do aço do que ele? Porque ele tinha a capacidade de lidar com as pessoas. E isso é o sucesso para todos os relacionamentos. Então, aí o que ele fez? Vendo os funcionários fumando, onde não podia fumar, na fundição, com a placa em cima. Às vezes você vai falar assim, eu acabei de falar pro meu filho que ele fez, que não era pra fazer aquilo, ele tá fazendo. Acabei de falar que tinha que brincar, que guardar, sei lá o quê. Pro meu cônjuge não deixar a toalha. Então, tudo tem que ser dito. Só que o detalhe é, como dizer? Você tá tendo a sabedoria, a calma pra poder falar o que tem que ser dito? Vamos ver o que ele fez? Ele disse assim, ele dirigiu-se aos homens e disse: eu gostaria, rapazes, que vocês fossem fumar esses charutos do lado... primeiro, né? Ele pegou o charuto e deu um charuto pra cada um. Então ele, em vez de querer tomar o cigarro deles, ele foi lá e deu o charuto pros colaboradores. E ele foi lá, então ele presenteou e ele disse assim: eu gostaria, rapazes, que vocês fossem fumar esses charutos do lado de fora. Os empregados compreenderam que eles haviam infringido o regulamento e passaram a estimá-lo, porque nada dissera sobre a falta. Dera-lhes um pequeno presente e fizera com que todos se sentissem importantes. Podiam deixar de querer bem um homem como esse? E você? Então, olha a chavinha. Fazer com que o outro se sinta importante. Só que na sua fala, na minha fala, em algumas circunstâncias da vida, que às vezes onde tá aquele gargalinho, o gargalo onde tá emperrando o trem ali, você tá com dificuldade em fazer isso. Não é o outro que vai mudar, não é a circunstância que vai mudar. O que vai mudar é a tua forma de olhar e a tua ação. Então eu te convido a agir e não reagir. Porque se você continuar reagindo, você vai continuar tendo os resultados que você já tinha com aquilo. Então, o que eu vou fazer para que o outro se sinta visto, importante para mim, e não constrangido com o que eu vou falar? E, gente, é o desafio. Porque é você parar para pensar e parar com aquela história, mas eu sou assim, tá errado. Querer ser prático. Isso daqui é um tapa na minha cara. Em algumas circunstâncias, estou com muita coisa pra fazer. Eu sou prática. Eu tava falando isso ontem à noite com um amigo meu. Eu falei, eu vejo algo e pra mim aquilo, olha, é isso. Não, isso daqui tá errado, faz isso. Já orientando. Só que isso não traz a pessoa da circunstância pra você. Então, bora parar pra pensar. Por isso, hoje que a tarefa vai ser pequena. Quer dizer, é pouca coisa de tarefa, mas é para você colocar em prática. Antes de você falar algo pro outro, você vai parar para pensar. Isso, da forma que eu estou falando, o outro está se sentindo importante?
Eu estou mostrando que o outro, a valorização do outro pra mim, eu tô vendo o interesse dele e eu tô conseguindo falar o que tem que ser dito sem criar uma repulsa. Só que tem um negócio importante que ele vai falar aqui, uma dica. Então você vai precisar parar, porque o começo parece que dá uma bugada. Lembra quando tinha os estagiários e eles falavam muito tipo? Tudo era tipo. Ah, eu tô fazendo um negócio, tipo, parece que é uma vírgula, tipo, parecia que... E nossa, eu comecei a falar tipo. Comecei a falar aquilo começou a me incomodar. Falei, é o seguinte, agora cada tipo a gente vai marcar um pontinho, R$1 pra cada um aqui. E a gente tomava vinho depois com o dinheiro dali. No começo eles bugavam pra falar. Não conseguiam falar porque era tão acostumado a falar tipo era automático. E esse tipo do jeito que a gente costuma falar vai ser a mesma coisa. No começo, quando eu vou te falar hoje, e você começar a colocar em prática isso no seu dia a dia, nas suas relações, começa pela relação que mais está desafiadora. Você vai ver que você vai dar uma bugada. Fala, calma, vou precisar montar a frase. E tá tudo bem. Você vai criando facilidade, você vai entendendo a lógica. É que nem começar a dirigir. Quando você aprendeu a dirigir, no começo você bugava. Ah, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que trocar marcha, eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que olhar pra frente, eu tenho que ver como que tá, se tem gente do meu lado, se eu tenho que andar na faixa, eu tenho que ver se eu não tô no meio da pista. E é muita informação. Depois que você tá aprendendo, treinando, você vai... às vezes você pensou, você desviou o caminho, você foi pra casa, pro trabalho, era pra ir pra outro lugar. Por quê? Porque aquilo já se tornou normal, fácil pra você. E essa comunicação é a mesma coisa. Tudo na vida é treinável. Então, bora parar e colocar isso aqui em prática. Vamos lá, o que ele fala? Muitos começam suas críticas com um elogio, seguido pela palavra mais. Então, beleza, olha... Você organizou seu quarto, olha, você fez isso, olha, você atendeu, sorriu pro cliente, mas você tinha que ter feito isso. Fala assim, não, beleza, eu elogiei primeiro, Rafa, e depois eu só vou e falo o que tem que ser feito. Mas o que acontece? Para dar um exemplo, ao tentarmos mudar o desinteresse de uma criança pelos estudos, poderíamos dizer, sentimos orgulho de você, por ter aumentado suas notas nesse período letivo. Mas, se tivesse pegado mais firme em álgebra, os resultados teriam sido melhores. O que ele usou aqui? Mais. Nesse caso, o Johnny poderia se sentir estimulado se não tivesse escutado a palavra mas. Seria lógico se ele questionasse a sinceridade do elogio anterior. Para ele, o elogio parecia ser uma técnica que levava à inferência crítica do fracasso. Isso poderia ser facilmente superado mudando-se a palavra mais por e. Então, qual vai ser o exercício de hoje? Que vai ser o único, para que você foque nele. Sempre traga a pessoa para você, faça a pessoa se sentir valorizada, comece sempre com um elogio sincero. E o que você quiser que seja diferente ali, a correção, o que for, em vez de você usar mas... você vai substituir o mas por e. Então, vamos lá. Qual vai ser a diferença na frase ali? Sentimos orgulho de você por ter aumentado suas notas nesse período letivo e, se der continuidade aos esforços no próximo ano, sua nota em álgebra poderá subir como as outras. Ele tirou o mais. Então, ele continua o elogio, ele continua sendo gentil com o outro, não mostrando a crítica. Porque o que acontece quando você usa o mas? Você pegou e falou, elogiou a pessoa. Só que o mas, ele é o sentido contrário. Então, você zera o negócio. Um é positivo, outro é negativo. Deu zero, a pessoa ficou ali sem saber pra onde ir. Agora, se você usa o e, você elogiou a pessoa, você validou. E o e se você fizer isso, você vai continuar evoluindo. Então, o segundo trecho da frase, ele continua sendo positivo. Mostra que se a pessoa fizer a parte dela, ela vai evoluir. Então, é positivo com positivo. Elogiou a pessoa e você falou algo no e que vai dar continuidade a um crescimento, a uma evolução. Então, para pensar na sua comunicação.
Desse modo, poderia aceitar um elogio, porque a seguir não lhe apontariam nenhum fracasso. Que quando você usa o mas, você aponta o fracasso. E quando você usa o e, você vai num sentido crescente de evolução. A pessoa você traz ânimo para o outro. Teríamos chamado atenção indiretamente para o comportamento que gostaríamos de ver mudado. E provavelmente ele passaria a viver segundo as nossas expectativas. Um dos pontos mais controversos entre os membros da reserva do Exército e os reservistas é o corte de cabelo. Os reservistas consideram-se civis, o que são na maior parte do tempo, e não se conformam de precisarem manter o cabelo curto. O sargento ajudante abordou esse problema enquanto estava trabalhando com um grupo de oficiais não comissionados da reserva. Como sargento ajudante, há muito no exército, seu comportamento esperado talvez fosse gritar com as tropas e ameaçá-los, dizendo que tem que fazer o cabelo curto e acabou. Mas o contrário, preferiu tocar no ponto mais apenas indiretamente. Vamos lá, o que ele fala? Os senhores são comandantes. Se comandarem através do exemplo, obterão melhores resultados. Vamos lá, o que eu falo? Acho que todas as lives aqui. Não é o que você fala. Não é o que você fala que é para o seu filho fazer, como é para ele se sentir, que é para ser uma criança equilibrada, que é para ser organizado, que é ser gentil com os outros, que é para ser amoroso com os outros, respeitoso com os outros. Não é o que você fala, é o que você faz. Percebe que ele fala aqui? Se comandar através do exemplo, você vai ter melhor resultado. Você quer que ele se contenha, você se contém. Ele quer que você quer que ele seja amoroso. Você é amoroso, amorosa com você mesmo, com a sua comunicação, você é respeitosa com você, com os lugares que você tá, com as pessoas que você se relaciona, com quem você escolhe estar. Você faz o que é importante pra você, você se ama, você se arruma, você cuida do seu corpo físico, emocional, você se diverte. Isso é se amar. E ninguém ama o outro se não se ama primeiro. Se você não se ama, não se cuida, não se valoriza, não é feliz na sua própria companhia, não desfruta da vida, você não está se amando. E você busca que o outro faça isso por você, que ele te veja com esses olhos. Só que isso não vai acontecer. Você está querendo suprir algo que você não tem. E, consequentemente, não vai vir. E se alguém vir te oferecer isso, você não vai perceber, você não vai receber, porque você não sabe o que é isso, porque você mesmo não se oferece. Então você pode achar que você ama o outro, que você valoriza o outro, mas se você não oferece isso pra você mesmo, é ilusão. Só que aí você quer que o seu filho, que o seu cônjuge seja amoroso com você, que seja amoroso com os outros, seja uma criança respeitável, respeitosa. Só que você consegue resultado dos outros que jeito? Sendo o exemplo. Então, sem dúvida, não ignoraram o que diz o regulamento do Exército sobre o corte do cabelo. Mesmo ele vendo que os comandantes não estavam com o cabelo curto, mesmo você vendo que o seu filho tá desorganizado em muitas coisas, valide quando tá certo ali. Não vá lá e chama atenção e faça a chamada de atenção de forma indireta. Só que aí é um trabalho seu, porque você vai ter que parar para pensar como você vai fazer aquilo. Você vai ter que se conter no teu impulso de falar de uma vez, porque é óbvio, porque é prático, porque eu tenho pressa para fazer. Então é o seu trabalho. Gente, eu tô levando um tapa na cara aqui. Por quê? Pro trabalho, é mais com a minha mãe em casa e com as coisas. Então o meu tempo tá mais escasso. Aí eu chego no trabalho, olha, é isso extremamente direta. Faça isso tá errado por causa disso, e eu não faço o outro pensar. Então, é o meu trabalho hoje eu parar pra refletir, porque em algumas circunstâncias, pra mim é mais fácil. Às vezes você pode me ver falando aqui, falar, nossa, o que a Rafa tá falando faz sentido. E com a ilusão de que a Rafa é perfeita, que a Rafa sabe tudo. Não, eu estou em evolução assim como você. Então, é um aprendizado. Tem coisas que pra mim vão ser mais fáceis, que eu já venho assimilando, mas eu sou um copo meio cheio.
Eu sempre vou ter coisas para aprender e para colocar em prática. E às vezes, em um determinado momento da vida, por mais que você tenha aprendido algo já, o teu foco maior vai para o outro lado, porque a vida tá te demandando aquilo naquele momento. Só que também é um treino para que você olhe, para que eu olhe e falo, epa, calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso me transformar aqui? Qual é o meu treino nisso? Por que algo que eu sei eu não tô conseguindo colocar em prática? Aí você vai se olhar e vai entender as tuas crenças. Onde está a minha dor? Por que isso daqui tá pesado? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso trabalhar a aceitação? Em que ponto, com que pessoa eu preciso ser mais amorosa, mais amoroso? E aí você vai ter que olhar pra você. O que nesse ponto tá entrando em ressonância com a forma que você se enxerga, que eu me enxergo? O que eu vou precisar trabalhar em mim? O que aquilo tá despertando em mim? O que aquilo tá me trazendo? Tá, eu tenho que aprender a respeitar o tempo do outro, eu preciso desacelerar, eu preciso olhar o outro e entender que cada um tem suas facilidades, suas qualidades e os seus pontos a serem melhorados. O que eu posso contribuir com a evolução do outro? Mas eu treinar em mim, muitas vezes, eu trabalhar a aceitação com o outro, trabalhar a didática com o outro. E isso é um desenvolvimento meu. Às vezes você quer que o outro se desenvolva, mas para que o outro se desenvolva, você vai ter que se desenvolver numa outra aptidão para contribuir com o outro. Então, é olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora e olhar para dentro. Esse é o processo. Então, o que o sargento falou pro comandante? Hoje eu vou cortar o meu cabelo, embora esteja mais curto que o dos senhores. Olhem-se no espelho e se pressentirem que o corte de cabelo será um bom exemplo, arranjaremos um horário para que visitem a barbearia do posto. Então ele não falou, vocês estão tudo cabelo curto, vocês não estão sendo exemplo. Não. Ele falou que é pelo exemplo que tá ali. E que ele iria fazer aquilo. E os outros foram também, os outros entenderam. Porque os outros não se sentiram obrigados, não for... Você gosta de fazer uma coisa obrigado? Não, você não gosta. Só que você quer que o outro faça a sua vontade. Aí não é porque é a minha vontade, é porque tem que ser feito, é porque isso, é porque aquilo. Só que o outro, não, essa não é a vontade muitas vezes do outro. E quando você quer obrigar o outro a fazer algo, ele não se sente respeitado, ele não se sente visto. E quando você não se sente respeitado, não se sente visto, você não quer fazer. Porque você faz obrigado, aquilo, você sente que o outro não está te vendo. Então, que tal no momento que você precisar falar algo para alguém, você valide e esquece o mais, seja o e mostre o exemplo, seja o exemplo. Então, qual foi o resultado? Vários dos candidatos olharam-se no espelho e foram à barbearia naquela tarde, onde receberam um corte regulamentar. O sargento comentou na manhã seguinte que já podia ver o desenvolvimento das qualidades de liderança em um dos membros do esquadrão. Você quer que o seu filho faça tal coisa? Seja o exemplo, que ele vai seguir o exemplo. Valide ele, mostre o resultado daquilo. Use o e ao invés do mais. Que você vai vendo que ele vai passar a absorver aquilo que você quer, desde que você também faça. Então, uma maneira eficaz de corrigir os erros alheios é o princípio 2, que é o quê? Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Só que da maneira indireta dá mais trabalho. E aí, às vezes, você não quer fazer. Então, entenda que a transformação é sua, no seu olhar. Por que faria o outro querer aquilo? Você está sendo realmente exemplo daquilo que você espera do outro? E troque o mas pelo e. Aí você vai ter que raciocinar ali para fazer a sua construção de frase, seu diálogo, a sua comunicação. Tá? Então, o exercício de hoje. Use o e ao invés do mais. Valide e faça a correção de forma indireta, para que o outro não se sinta desvalorizado. Entendeu? Bora orar? Que hoje é isso que eu vou te pedir, tá? Então, feche os olhinhos para que você desconecte do lado de fora e olhe para dentro, onde você cria tudo isso. Respira fundo 3 vezes, deixa a barriguinha, respira.
Respira com a barriga para o ar entrar e solta de forma lenta para você acalmar e para você entender, se conectar com você mesmo. E na hora de exalar, relaxa braço, relaxa face, para que você deixe ir o que não está te cabendo mais, o que está te incomodando, as suas angústias, o que você pensa ser uma dificuldade. E que você solta, libera, para que se façam novas todas as coisas, para que a inspiração venha para você, para que a serenidade venha para você, para que a sua intuição aflore, para que você saiba o que fazer. Qual vai ser o comportamento que precisa ser feito para que você supere as coisas, para que você passe pelas coisas que estão te acontecendo com leveza, com facilidade. Tá, então, fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes com a barriguinha, exala. Vamos lá. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, pelos desafios que cada um que está passando. Pai, limpa o coração de cada um, limpa os olhos de cada um, para que as pessoas, que cada um aqui, ao invés de enxergar isso como um problema, como uma dificuldade, enxergue como uma oportunidade de transformação, de aprendizado. Porque tudo que está te acontecendo está a seu serviço, tá? Para que algo em você seja transformado. Para que você consiga superar tudo que está te acontecendo com facilidade, vibrando no amor, sendo grata. Esse é o desafio da vida. E a circunstância que está aí dá para te apresentar o que em você tem que ser trabalhado. Qual é a sua evolução. Pai, abençoe cada um aqui, para que cada um enxergue, que vai no cerne do problema, no cerne da dor que está sentindo, passando a enxergar que não é do lado de fora. A circunstância só está trazendo à tona algo dentro de cada um aqui que precisa ser trabalhado. Traz clareza para cada um, para que cada um enxergue realmente o que está sentindo, o porquê daquilo está acontecendo, qual a transformação que aquela circunstância está trazendo. Que cada um enxergue isso com facilidade, com alegria, com leveza. Então eu te convido, para de olhar para o problema, pare de olhar para o que está acontecendo do lado de fora. Traz sua atenção para o que em você precisa ser trabalhado. Qual é o desafio desse momento? Que você tem que trabalhar a aceitação, o perdão, a gratidão, o não julgamento, acabar com a vitimização, com a falta de carinho com você mesmo, com a falta de tempo, que você diz não ter tempo para você, que não está se olhando. O que está latente em você? Qual é a circunstância? Olhe para isso. Acolha esse sentimento. E diga, tá tudo bem, eu te vejo, porque tudo que você nega permanece, o que você aceita passa, o que você aceita, o que você traz pro teu coração com gratidão, por mais que você olhe algo, fala, é ruim, Rafa, não... como que eu vou trazer pro meu coração? Acolha, porque se isso se apresentou na sua vida, é porque nada é por acaso, é algo para você trabalhar em você. Então olha, vê esse sentimento que tá ali te incomodando, e traz ele para você. Não finge que não está ali, que não está presente. E transforma, coloca amor nele. Que você vai perceber ele se transformando num passe de mágica. O teu estado de espírito, a tua vitalidade sendo transformada. Veja essa situação com mais leveza, com facilidade. Olha para ela e coloca amor, coloca carinho, respeito, aceitação. Sem querer afobar o tempo e que as coisas sejam feitas no teu tempo. Não. Tudo tem um porquê. Então fala, Pai, confio em Ti. Ajuda. Ajuda-me para que isso seja resolvido. Traz leveza no meu coração. Pede. Porque quando você pede, a porta abre. Quando você solicita a ajuda dele, sem lamúria, ele vem e te ajuda. Porque você pediu. Se você não pedir, ele não vai fazer por você. Porque ele só faz por você o que ele faz por meio de você. E você tem livre-arbítrio. E o que você tem escolhido na tua vida? Você sentiu de que jeito? Veja isso, perceba como você tem se colocado nas circunstâncias. E escolha um papel de vitoriosa, de vitorioso, de feliz, de amado, de próspero. Põe tranquilidade, põe paz. E vá na direção, faça a tua parte, que as coisas vão ser resolvidas. Esse é um treino para você. Entenda exatamente dessa forma.
Agradeça pela circunstância, agradeça pelo que está acontecendo, agradeça pela transformação que isso está surtindo em você e que vai surtir. E peça para que tudo aconteça com facilidade, com alegria e com glória. Abre um sorriso bem grande, respira fundo. Esfrega as mãozinhas, igual criança. É missão dada, missão cumprida. Entenda que às vezes você vai passar por circunstâncias na tua vida que você não queria ter passado, mas que você acordou antes de vir pra cá que isso aconteceria com você. Ai, tem um exercício, gente. Mas não vou passar hoje não. Pra você ver os acordos que você fez pra poder, né, está aqui o que você tem que aprender. Então entenda, peça a Deus o quê? Não peça pra tirar aquilo da tua vida. Às vezes uma circunstância, fala, Pai, me ajuda a aprender com ela. O que eu preciso aprender com essa circunstância? O que em mim tem que ser transformado? Não queira negar, não queira jogar fora, porque isso vai te trazer dor e sofrimento. É que eu passe pelo que tem que ser passado, que eu tenha o aprendizado que eu tenha que ter, com leveza, com facilidade, com alegria e com glória. Swaxes. Então, bora aprender a declarar, declare sobre a tua vida, declare pelas circunstâncias que estão te incomodando e ore e peça ajuda da forma adequada. Sem lamúria, sem lamentação, sem vitimismo, porque a quem mais tem, mais lhe será dado. Você ficar, mais disso você vai ter. Então, beleza. É isso que a vida me apresentou? É isso? Tá. Então, vai pra pergunta. O que eu preciso aprender? Como proceder? Como resolver isso? O que em mim tem que ser transformado? Qual a forma de eu me ver tem que ser trabalhada? Como fazer isso? Pergunta e solta sem julgamento para que a sua intuição traga o que é para ser feito, o que é para você aprender. Se conecte com você mesmo, se conecte com Deus, ore. Faça os seus momentos de oração contemplativa, olhando a natureza, em estado de calmaria, porque só nesse estado que você consegue tranquilizar a tua mente, que você vai ser capaz de sentir o que realmente você está sentindo, de trazer à tona as suas fraquezas, que é muitas vezes essa dificuldade de você trazer à tona, você perceber o que está sentindo, para que você consiga só a partir daí, olha o vizinho já na reforma, transformar isso. Então, e nesse momento que você consegue estar na calmaria, trouxe consciência, já ora e pede o que você deseja. Pede ajuda, pede orientação, agradeça. Você vai ver as coisas serem transformadas, tá bom? Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. Lindo dia e lembra, troco mais pelo E, tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus.